Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis, no capítulo 15. Abra sua Bíblia. Nos diz assim, o primeiro e o segundo verso apenas. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Vamos orar? Senhor, aqui nós estamos, desejosos de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós carecemos do Senhor e do alimento que somente o Senhor tem para nos dar, através da Tua palavra e pela ação do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós pedimos nesta hora que o Senhor fale conosco, com cada um de nós, que o Senhor nos fortaleça, nos alimente, nos ajude, não só para que possamos agora aqui compreender a Tua palavra, mas que possamos, Senhor, guardar esta palavra nos nossos corações, e que o Senhor assim esteja moldando o nosso caráter, que assim o Senhor esteja trazendo um novo alento ao nosso coração, que o Senhor nos ajude, Senhor, a eliminar das nossas mentes todo e qualquer pensamento que seja incompatível com a Tua vontade, Senhor, pensamentos que nos abatem tantas vezes, mas que o Senhor nos ajude a trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança, Senhor. Fala conosco neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, é que nós oramos, agradecidos. Amém. Queridos, eu confesso a vocês que sempre que tenho pensado nessa tarefa da pregação, e é isso que nós já fazemos há mais de 4 décadas, sempre é um desafio muito grande, a cada domingo, ocupar este local, para poder abrir as Escrituras e expor as Escrituras aos irmãos, trazer uma mensagem que seja algo que venha do coração de Deus, para o coração dos irmãos, mas que, antes de qualquer coisa, passe exatamente pelo meu próprio coração. E quando eu penso sobre isso, e eu vejo chegar o domingo se aproximando, e a gente fica pensando: é isso mesmo, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu diga, como vou dizer, como vou fazer, Senhor, como levar essa palavra aos meus irmãos. E nós não sabemos exatamente a condição do coração de cada um ao chegar ao local de culto. Nós não sabemos exatamente o que tem se passado na mente, no coração dos irmãos. E muitas vezes, irmãos, a gente vem para o culto porque nós sabemos que esse é o lugar que nós devemos estar a cada domingo. Somos convocados para o culto público. Esse é o nosso local, esse é o evento mais importante nas nossas vidas, na nossa agenda, participar de um culto que é dirigido a Deus. Mas olha, muitas vezes a gente vem para a igreja, vem para o culto, mas vem carregando um fardo muito pesado, um fardo imensamente pesado, tão pesado que tantas vezes a gente pensa que não vai conseguir suportar,
que não vai conseguir dar um passo sequer com Ele. Às vezes a gente vem entristecido, aborrecido, chateado, decepcionado, problemas na família, problemas no trabalho, problemas no nosso próprio coração. E quando não temos problema, nós temos uma capacidade tremenda de criar problema, de inventar problema e de nos submeter à pressão de problemas que muitas vezes nós próprios criamos. O fato é que a gente vem para o culto e nem sempre a gente sabe exatamente o que vai ser dito, que mensagem vai ser proferida, e a gente vem numa expectativa de que de alguma forma Deus esteja falando ao nosso coração. E tem sido o desejo do meu coração de ocupar jamais o púlpito da igreja para uma mera demonstração de um conhecimento bíblico, de alguma coisa nesse sentido, mas tão somente levar aquilo que Deus quer que seja dito aos meus irmãos. Aquilo que a gente costuma dizer é aquele feijãozinho com arroz, tão comum, aquele baião de dois, mas temperado com muito amor, feito com muito carinho, que alimenta, que sacia nossa fome, que nos prepara para uma nova semana. E foi exatamente essa foi a sensação que eu tive quando estava lendo aqui Gênesis no capítulo 15, e parei nesses 2 versos. Depois de ter lido mais adiante, eu disse: há tanta coisa aqui bonita que Deus está falando comigo, no meu coração, que eu preciso compartilhar isso com os meus irmãos, porque eu creio firmemente que todos nós, a despeito da nossa experiência cristã, a despeito da patente, vamos assim chamar, de que a patente eclesiástica que nós tenhamos, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja professor de escola dominical, seja membro de algum ministério dentro da igreja, independentemente de qualquer fator, da nossa condição social, da nossa condição intelectual, da nossa condição financeira, todos nós passamos por dificuldades, todos nós enfrentamos desafios que nós facilmente percebemos que são maiores do que a nossa capacidade de enfrentá-los. E muitos desses desafios, eles nos intimidam. Muitos desses desafios, dessas circunstâncias, elas geram um medo muito grande em nós. E nós nos abatemos e nos entristecemos. E você não pode se sentir diminuído por conta disso, porque isso é comum a todo ser humano, inclusive todo ser humano crente, temente a Deus, fiel a Deus, envolvido com a obra de Deus. Mas todos nós estamos sujeitos a passar por situações que envolvem medo, que geram medo no nosso coração, insegurança, tristeza, e por isso mesmo, tantas vezes nós nos abatemos. E tem dias que você não tem vontade de levantar da cama, né? E assim, não, eu vou ficar um pouquinho mais. A noite em claro, os pensamentos invadem a nossa mente, uma angústia toma conta do coração, e uma insegurança se estabelece, porque você não sabe exatamente o que fazer e a quem recorrer. É interessante que esse texto é um pequeno recorte na vida de Abraão. E Abraão é conhecido como o pai, quem se lembra? O pai da fé, não é isso? Abraão, o pai da fé. O que se espera de um homem que é tido como pai da fé? Que seja uma pessoa confiante,
Não é isso? Que seja uma pessoa segura, que seja uma pessoa destemida, que seja uma pessoa que caminha a passos largos, independentemente das circunstâncias, por mais adversas que elas venham a ser. Mas que se espera de um homem de fé, do calibre de Abraão, é que esse homem caminhe exatamente dessa forma. Aí você começa a estudar um pouquinho, a ler um pouco sobre a vida de Abraão, e você vai ver que ele não é muito diferente de nós, de que ele era um ser humano exatamente igual a mim e a você, um homem que conhecia a Deus, um homem que ouviu a voz de Deus a chamá-lo, mas a despeito de tudo isso que ele sabia acerca de Deus e da própria experiência que ele tivera com o Senhor, ainda assim Abraão era um homem, foi um homem que teve medo, um homem de fé que teve medo, um homem de fé que se abateu ou se deixou abater. A gente, para entender bem exatamente o que tem nesses dois versos e nos versos a seguir, você precisa entender um pouquinho dessa história, da história de Abraão. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia para o capítulo 12 de Gênesis, especialmente dos versos 1 em diante, você vai, no capítulo 12 de Gênesis, você vai ter ali a vocação ou chamado de Abraão, quando ele estava em Ur dos Caldeus. Deus o chama e determina e ordena a ele que saia da sua terra, da sua parentela, e vá para uma terra que o Senhor haveria de mostrar a ele. O Senhor não disse exatamente logo para ele para onde ele ia, só disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá tu serás uma bênção. Lá tu serás uma bênção. Deixa tudo. E Abraão exatamente faz isso e leva consigo o seu sobrinho Ló. Você vai ver no capítulo 12 ainda, a partir do verso 10, que Abraão, em determinado momento, por conta de determinadas circunstâncias, Abraão vai se refugiar no Egito. E pelo relato bíblico, Abraão não consultou a Deus se ele deveria realmente se refugiar no Egito. Mas foi exatamente para lá que ele foi. Isso nos mostra que muitas vezes, apesar de conhecermos a Deus, apesar de ouvir a voz de Deus, de pertencermos a Deus, nós estamos sujeitos a tomar atitudes precipitadas na nossa vida por conta de determinadas circunstâncias. Nós nos equivocamos muitas vezes nos passos que vamos dar. Nós achamos que lá está a solução para aquilo que a gente está precisando. E você resolve muitas vezes deliberadamente tomar certas atitudes sem consultar a Deus. É da tua vontade, Senhor? Isso vai ser bom para mim? É assim mesmo que o Senhor quer? É para cá que eu devo ir? É essa decisão que eu tenho que tomar, Senhor? É da tua vontade que assim aconteça? Muitas vezes as coisas parecem tão claras, nós nos empolgamos muitas vezes com as coisas que surgem diante de nós, que você rapidamente se abraça a elas, e pode estar se abraçando com uma âncora, tentando se salvar. Capítulo 13 de Gênesis, Abraão se separa do seu sobrinho Ló. Se tornaram homens muito ricos por conta dos rebanhos que tinham. O rebanho de cada um deles estava crescendo muito,
E agora os seus pastores estavam brigando por conta de pasto. E Abraão então resolve se separar do seu sobrinho Ló. E a separação sempre é alguma coisa muito dolorosa. Muito dolorosa. E ele chama o seu sobrinho e diz: olha, não dá mais para a gente caminhar juntos. Vamos acabar bem aqui porque não tem condição. Isso não vai terminar bem. Os nossos funcionários, os pastores do nosso rebanho estão brigando. Não haverá produtividade. E ele, como homem mais experiente, deu a oportunidade ao seu sobrinho escolher o caminho para onde ia. Disse: olha, escolhes para onde queres ir. Se tu fores para o sul, eu irei para o norte. Se tu fores para o leste, eu irei para o oeste. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Enfim, eu tomarei o caminho diametralmente oposto àquele que tu escolheres. Ló era muito jovem. Abraão já era um homem idoso. Ele deu uma olhada ao redor e olhou umas campinas bonitas. E disse: tio, eu acho que eu vou para lá. E Abraão olhou e disse: muito bem. Bem, se você vai para lá, então eu vou para lá. E parece que quando ele volta os seus olhos, ele não gostou muito do que ele viu. Parece que o lugar dele não era tão interessante quanto do sobrinho. E ali você vai ver Abraão abatido, entristecido, o pai da fé entristecido. E o Senhor aparece a ele e diz: levanta os teus olhos e vê. Vê para além daquilo que os teus olhos físicos estão enxergando. Lembra daquele que te chamou. Não te deixes impressionar com o cenário que está diante dos teus olhos. Olha além, olha para além, para onde tu não podes enxergar. Olha com os olhos da fé. Nós vamos ver que depois de ser reanimado, no capítulo 14, há uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E você olha esse texto lá e diz: o que tem a ver essa briga de rei aqui, de 5 reis contra 4 reis? O que isso tem a ver aqui na história da redenção, nas escrituras? A guerra se estabeleceu. Como consequência dessa guerra, a terra onde estava Ló, que era aquela terra boa que ele olhou, um pasto excelente, foi invadida e ele foi levado cativo. Vejam que muitas vezes aquilo que parece bom para a gente, muitas vezes não é. Por isso, não se iludam com as aparências. Não se deixe enganar com as aparências. Não se deixe iludir com as propostas que muitas vezes o mundo coloca diante de você. Elas podem ser verdadeiras armadilhas. Muito cuidado. Ló foi levado cativo da terra que ele havia escolhido. O fato é que a notícia, ela chega ao conhecimento de Abraão no capítulo 14. Abraão soube que seu sobrinho tinha sido levado cativo. Aí ele reúne 300 de homens e diz: não, vou deixar isso não. O que é isso? Meu sobrinho? Nós estamos separados, mas nós não somos inimigos. A nossa separação foi estratégica, mas espera lá. Não, eu não vou permitir que meu sobrinho fique nessa circunstância. E ele foi lá corajosamente, lutou e tirou Ló das garras daqueles que os haviam levado cativo. Foi uma guerra. Em toda guerra há sacrifício de vidas, sangue derramado, briga. E Abraão então agora retorna. Vejam como que começa o capítulo 15. Vejam como começa o primeiro verso do capítulo 15. Vamos ler até a vírgula primeira. Vamos ler juntos? Depois destes acontecimentos. Sabe por que eu contei toda essa história para vocês?
para que os irmãos possam compreender que acontecimentos foram esses. Que acontecimentos foram esses? Foram esses todos que foram narrados aqui. Então, depois de todas estas coisas, o Senhor aparece numa visão. Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Vejam que mais uma vez o pai da fé precisou de uma palavra de ânimo. O pai da fé precisou de uma palavra que o colocasse de pé. O pai da fé precisou de uma palavra que o encorajasse. O pai da fé estava precisando de um ânimo novo. O pai da fé estava precisando de forças para prosseguir na sua caminhada. O Senhor aparece numa visão a ele. E será que havia necessidade disso? O que estava acontecendo? Duas possibilidades se levantam aqui. Uma delas é que Deus prometera para ele um filho e disse que ele seria pai de uma numerosa nação. Ele já era um homem idoso e a sua esposa também era uma mulher idosa. E parece-me que seria um caso de, humanamente falando, uma impossibilidade aí. O tempo tinha passado e nada acontecera. Ela continuava do mesmo jeito. E o filho não chegava. Abraão poderia estar passando por uma crise. Estava passando por uma crise muito grande. Tem algum filisteu que está ligando para mim. Uma crise muito grande. Uma crise espiritual. Porque Deus havia feito uma promessa. E essa promessa não havia se cumprido. Esse é o tipo de crise que todos nós passamos muitas vezes, meus queridos. É o tipo de crise que nós passamos. Porque nós somos muito que agoniados, a gente quer as coisas assim, ó. E Deus muitas vezes até demora um pouco para cumprir aquilo que Ele prometera, porque Ele tem um projeto para isso. A promessa fora feita, e até agora nada acontecera. E o tempo estava passando. E se ele já era um homem idoso, quando fora chamado, 75 anos, agora mais velho ele era, e mais difícil ainda de gerar um filho. Provavelmente, também esse era o problema do abatimento, a causa do abatimento de Abraão, uma crise de natureza espiritual. Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu ouvi direito a promessa? Será que era aquilo mesmo? Será que o Senhor me enganou? Me tirou da minha terra, eu estava tão bem lá, com a minha família, com os meus parentes, com os meus negócios. O Senhor me arrancou de lá, determinou que eu saísse de lá, e nada aconteceu até agora. Será que esse Deus, será que Ele é bom mesmo? Será que eu entendi direito? São crises que nós passamos, irmãos. A gente está na igreja louvando a Deus, de repente a gente está debaixo de taca, problemas, situações complicadas, e você diz: meu Deus, está acontecendo? Será que Deus não me ama? Será que Deus não está comigo? Será que Deus esqueceu de mim? Uma outra possibilidade aqui era o fato de que ele estava com medo de uma represália daquele povo que ele foi enfrentar. Então ele arrancou Ló das garras daqueles que os levaram cativo, e agora ele estava esperando uma represália. Eles vão vir atrás de mim, eles vão vir e vão, assim como destruíram Sodoma, Gomorra, eles vão me destruir também. Eu não sou páreo para essa gente. E ele estava ali pensando em muita coisa. O pai da fé estava numa crise.
O pai da fé estava numa crise. E foi exatamente em meio àquela dificuldade, foi exatamente em meio àquele contexto, que o Senhor aparece a ele numa visão. E essas visões eram exatamente a forma com que Deus falava, especialmente aos profetas. Deus falava através de sonhos e visões. Não havia ainda o cânon sagrado. As escrituras não estavam escritas. Abraão não tinha uma Bíblia debaixo do braço, como eu e você temos. Não tinha. Então o Senhor falava através de visões, de sonhos, ou de teofanias, que eram aparições do Senhor, através de anjos que vinham. E aqui o Senhor, Ele fala com Abraão, Ele fala numa visão, e Ele vai dizer para Abraão exatamente aquilo que ele precisava ouvir. Ele vai falar aquilo que Abraão mais necessitava ouvir. E ele diz para ele: olha, Abraão, que é isso? Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Vejam que essa ideia de escudo, que é um instrumento lá, um equipamento de proteção, faz com que venhamos a crer que, na verdade, Abraão estava com medo da represália dos inimigos. Então Deus está dizendo: eu vou te proteger. Tu está com medo do ataque dos inimigos? Eu sou o teu escudo. Eles vão lançar uma flecha, tu vai usar o escudo. Eu vou te proteger, eu vou te amparar, eu estarei contigo. Eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. O teu galardão será sobremodo grande. Essa ideia de galardão aqui é a ideia de um prêmio que era dado àqueles que foram para a guerra e que travaram lutas. Então eles eram premiados, aqueles que eram os vencedores. O que Deus está dizendo: olha, sabe qual vai ser o teu galardão? Eu sou o teu galardão, e teu galardão será sobremodo grande. Tu não vais perder a batalha, tu não vais perder a luta. Eu estou contigo. Abraão precisou ouvir aquilo. É aquilo que você, quem sabe, nesta noite está precisando ouvir. É o que nós precisamos ouvir. Porque muitas vezes, vamos confessar, nós diante das pessoas que nos olham, somos fortes, firmes da fé. E as pessoas nos veem muitas vezes assim. Mas muitas vezes guardamos medos, nos entristecemos, nos abatemos, circunstâncias várias que nos oprimem. Todos nós passamos por isso. E tudo que nós precisamos é, de fato, ouvir a voz de Deus, a falar ao nosso coração. Alguém disse que um expositor bíblico, um comentarista bíblico, disse que essa visão que Abraão teve, nela nós encontramos uma ordem, nós encontramos uma garantia e nós encontramos uma promessa. A ordem é: não temas. Foi uma ordem. Não temas. Não é uma palavra de conforto simplesmente, é uma ordem para ele não temer. Há uma garantia: eu sou o teu escudo, então não temas, porque eu te protegerei. E há também uma promessa: o recebimento de um grandioso galardão. Eu te presentearei, tu serás galardoado. Era a promessa. Então eu posso concluir disso aqui, meus queridos irmãos, eu posso concluir de forma muito simples até. Diante das crises que nós enfrentamos, das lutas que travamos, que sim, é
possível vencer o medo. Sim, é possível você vencer o medo. Aquilo que tem afligido a tua alma, a tua preocupação, a tua insegurança, você pode vencer isso e caminhar melhor. Ela está te atrapalhando, está impedindo que você possa avançar. E você pode vencer isso. Quando? Aí está a questão. E preste atenção nisso. Você pode vencer o medo, sim. Quando você, ou nós todos, dermos crédito à palavra daquele que fala conosco. Você pode vencer o seu medo quando você acreditar, der crédito à palavra daquele que fala com você. Aqui era o Senhor falando com Abraão através de uma visão. Era Deus falando com ele. Não era o vizinho dele, não era o amigo dele, não era um parente dele, mas era o próprio Senhor que estava falando com ele através daquela visão. E nós precisamos identificar essas vozes. Quais são as vozes que estão falando com você? Quem é que tem exercido influência sobre a tua vida? A quem você tem ouvido? A quem você tem consultado? Aqui no caso, quem falou com Abraão foi o próprio Deus, através de uma visão. E ele creu naquele que falava com ele. Ele deu crédito àquela voz. É o meu Senhor. Foi aquele que me separou, que me chamou lá dos caldeus. Ele reconheceu a voz. Ele está falando comigo. É a voz do meu amado, do amado da minha alma. Ele está falando ao meu coração. Essa voz é bem-vinda. Eu quero ouvi-la. Sabe por que muitas vezes o medo prevalece na nossa vida? Porque nós ouvimos todo mundo, mas não ouvimos a Deus. Nós não paramos para ouvir ao Senhor. Nos achamos tantas vezes tão preparados, tão prontos, tão inteligentes, que nem precisamos dos conselhos de Deus para fazer o que nós temos que fazer, para decidir o que temos que decidir. Jovens começam o namoro, se apaixonam, traçam planos, mas não param para consultar ao Senhor, para dizer: é esse, Senhor? É essa, Senhor? Essa é a tua vontade, Senhor? Coragem para dizer: Senhor, se não for a tua vontade, eu não quero permanecer mais nenhum dia. Mas se for a tua vontade, Senhor, abençoa. É a coragem que a gente tem para ouvir e consultar a esse Senhor, a esse Deus. Abraão estava vivendo um momento difícil, e o Senhor aparece a ele para dissipar do seu coração aquele sentimento que ele estava tendo, aquele abatimento, aquela tristeza, aquele medo. E para isso ele precisava ouvir a voz de Deus, ele acreditar naquela voz. Essa é a voz que eu preciso acreditar. Sim, é possível vencer o medo, não somente quando dermos crédito à palavra de Deus, mas o texto nos mostra que também isso é possível quando lembrarmos que Ele é o nosso protetor. Você precisa crer na palavra do Senhor. Em segundo lugar, você precisa ter na sua mente, lembrar sempre, que esse que falou com você, Ele é o teu protetor. É o Deus de toda proteção. É dele que você precisa. É dessa proteção que você precisa. Os dardos continuarão sendo lançados sobre a tua vida, um atrás do outro, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer te afetar, ele quer te abater, ele quer te envergonhar, ele quer te intimidar, ele quer te assustar, ele quer te ver prostrado, desanimado. Tudo isso ele quer fazer.
Mas quando você lembra, aquele que falou comigo, ele é meu protetor, ele vai à minha frente. Os dardos do inimigo não prevalecerão na vida daqueles que ousam ouvir a voz de Deus e que creem verdadeiramente que esse Deus é o seu protetor. Então, se você crê nisso, se você entende isso, você tem tudo para vencer esse medo que tenha se alojado no teu coração, esse abatimento, essa angústia, essa insegurança que tem impedido que você possa avançar. Então é preciso entender isso. Nós vamos ver nos salmos, são vários salmos, onde o Senhor se apresenta ao salmista e ele escreve exatamente declarando que esse Deus é sua rocha, sua fortaleza, o seu escudo. São expressões utilizadas em linguagem poética pelos salmistas. Davi usa muito isso. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Tu és a minha proteção, tu és o meu escudo. Eu avanço, eu caminho confiantemente, mesmo sabendo que os inimigos estão do outro lado, mas eu continuo marchando firmemente, porque eu sou protegido por Deus. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Não é isso? O Senhor estava aparecendo aqui, falando com Abraão, e aquela fala foi uma fala incisiva, e o Senhor o encontra naquele estado, e o Senhor diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Isto é, o que eu tenho para te dar, o que eu tenho para fazer, tu nem imaginas. Tu não viste ainda o que eu posso fazer, o que eu tenho para fazer na tua vida. Você ainda não pode nem imaginar, está longe da tua capacidade de refletir. Ele estava impressionado pela demora, porque afinal de contas esse filho não chegava, e ele achou que o Damasceno, Eliezer, seria exatamente o cumprimento daquilo que Deus queria. Deus disse: não tenta querer dar um jeitinho, não. Isso talvez lá no Brasil pode dar certo, lá se encontra um jeitinho para as coisas, mas aqui não, comigo não, as coisas têm que ser certas, é do jeito que eu falei, é um filho mesmo, gerado por ti, não é esse Damasceno não é esse que mora na tua casa, não é esse não tenta dar um jeitinho que não vai funcionar. Irmãos, ter uma vida de fé não é fácil não, está para lá da nossa capacidade, e nós temos que ter humildade para reconhecer isso. Senhor, eu estou muito longe de ser esse homem de fé que o Senhor espera que eu seja, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, eu mesmo que falo com vocês, eu não sou essa pessoa, porque eu também me abato, eu também me entristeço. Coisas que passam na vida de qualquer pessoa. É preciso ouvir a voz de Deus. É preciso lembrar que Ele se declara a nós. Ele se declarou a Abraão dizendo: eu sou o teu escudo. Você tem um escudo. E esse teu escudo é o Senhor. Sim, é possível vencer o medo quando dermos crédito à palavra de Deus, em primeiro lugar. Quando lembrarmos que Ele é o nosso protetor. Mas, por fim, quando considerarmos as suas promessas. Quando considerarmos as suas promessas. E aqui o Senhor faz exatamente essa promessa. Diz: e teu galardão, o teu galardão será. Será aponta para que tempo? Um tempo futuro, não é isso? Para um tempo futuro. Será. Então não temas, eu sou teu escudo, calma, que você verá. O teu galardão será. É para frente. Agora, quando
Deus não vai dizer quando, se é daqui 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas o teu galardão será, o teu galardão é teu, e aquilo que Deus prometeu para você, Ele não vai dar para ninguém, é teu, o teu galardão será grande. O que a gente precisa? Ouvir a voz desse Senhor. O que nós precisamos? Lembrar que Ele é o nosso protetor. E o que é que nós precisamos? Considerar as suas promessas. Lembram de Josué, quando foi chamado por Deus para assumir a liderança do povo de Israel? O Senhor aparece a ele e fala com ele também, e diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. É uma promessa de Deus, de que Ele vai ser com ele. O Senhor disse que seria com ele por onde quer que ele fosse, o Senhor estaria com ele. Foi uma promessa de Deus para ele. Promessa semelhante o Senhor fez aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Lá em Mateus 28, no verso de número 20, Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa. Quantas promessas não existem nas Escrituras que o Senhor fez? E a Bíblia diz que o Senhor não falha em nenhuma das suas promessas. Ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar com você em momento algum. Ele prometeu estar contigo. Ele prometeu ser o teu maior galardão, o teu maior bem. É o Senhor. De nada vale você ter grandes conquistas se não tem a Deus. Deus é o nosso maior bem, é o amado da nossa alma. E com Ele, tantas outras bênçãos têm sido derramadas nas nossas vidas. Quem aqui, irmãos, deixou de almoçar hoje porque não ter tido comida na sua vida? Quem aqui que está com a geladeira vazia, ou pelo menos só tendo água lá dentro? Eu duvido. Nenhum de nós. Quem aqui eu vi para a igreja, não teve que abrir o guarda-roupa? Não, essa eu não vou, eu vou com essa camisa, não, com esse vestido, com essa saia, com essa calça, porque você tem mais de uma roupa. São bênçãos materiais que o Senhor faz chegar a nós. É o nosso lar, é o nosso abrigo, é o alimento da nossa mesa, é a roupa que cobre o nosso corpo, é a família que Deus nos dá, são os amigos que Deus tem colocado ao nosso lado. São bênçãos sem medida. É a igreja que nós temos para nos congregar. São bênçãos da parte de Deus. É a palavra do Senhor que pela ação do Espírito Santo tem nos alimentado. Nós temos que nos apegar cada vez mais a essas promessas, considerar essas promessas, e no momento do medo, da angústia, você tem que lembrar: o meu Deus é um Deus de promessas, é um Deus de milagres, é um Deus que realiza prodígios, é um Deus que vai cumprir cada uma das suas promessas. Ele prometeu estar comigo, e Ele vai estar, nem que seja como os amigos de Daniel, nem que seja como o próprio Daniel. Eles experimentaram situações adversas, jogados numa cova de leão, um leão esfaimado, doido para lanchar, e aquele leão se transforma num gatinho domesticado, quietinho. E a gente pode imaginar Daniel talvez inicialmente olhando, desconfiado: será que é hoje, Senhor, que eu vou? E o bichinho ficou quieto ali. Foram jogados na fornalha acesa, o fogo ardia, e eles tranquilos lá, nem suado ficaram, nada. Muitas vezes Deus não nos livra das fornalhas, nem das covas dos leões, mas Ele nos livra nas fornalhas e nas covas. Isto é, Ele muitas vezes nos acompanha, mesmo na hora da dificuldade maior. Isso não tem problema, mas eu vou estar contigo lá,
para que o milagre seja ainda maior, para que a tua vida possa estar entregue, esteja nas minhas mãos, porque eu te amo com amor eterno. Sim, meus irmãos, é possível vencer o medo, é possível vencer esse sentimento de fracasso, é possível vencer esse abatimento, essa angústia. Sim, é possível, creia nisso. Mas é possível quando nós dermos crédito à voz que fala conosco. Quando nós lembrarmos que Ele é o nosso protetor, Ele vai estar sempre ao nosso lado. E quando nós considerarmos as suas promessas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, irmãos. Que possamos voltar para os nossos lares com a palavra do Senhor gravada no nosso coração. Que possamos levantar a nossa cabeça, não aceitar aquilo que o inimigo quer trazer para nós. Não vamos deixar que a nossa mente seja povoada por pensamentos de derrota, que o nosso coração seja invadido por sentimentos que não ajudam em nada. Muito pelo contrário, ouçamos a voz desse Deus que nos ama, ouçamos com deleite, com prazer, nos alegremos porque Ele tem nos protegido e nos abracemos com mais firmeza as suas promessas. Amém? Que Deus nos abençoe.